Crase, primeiramente, não pode ser entendida como acentuação. Não é um problema de acentuação, e sim regência. Bruninho, o que é regência? A teoria sobre regência é ridiculamente simples, tá? Basicamente, regência é quando um elemento precisa de outro, quando um elemento exige outro, quando um elemento exige outro. Esse elemento pode ser substantivo, adjetivo, advérbio, verbo e geralmente é verbo, geralmente, tá? Nas redações de vocês, vocês vão encontrar muita situação de adjetivo e verbo. Mas também pode acontecer com advérbio e substantivo, mas esses são os dois casos mais comuns. E esse outro elemento que é exigido, no nosso caso, será uma preposição. E essa preposição, para o assunto de crase, é apenas a preposição a. Mas lembre que regência não é sobre apenas a preposição a. Pode ser a preposição para, com, sobre, inúmeras preposições existem, tá? Mas para hoje, crase, apenas a preposição a. Inclusive, um teste que vocês vão descobrir ao longo dos exercícios é trocar a por para. Isso vai ser bem interessante. Mas o importante hoje é aprender a teoria e não os macetes. Os macetes ajudam, mas a teoria, que é a regra básica, é o mais importante para a gente hoje. Dito isso, que crase não é acentuação e sim regência, vamos agora à regra básica de aplicação da crase. E a regra é básica não porque é simples. Ela é simples. No final, vocês vão ver como é simples crase e criou-se um bicho de sete cabeças sobre isso. Mas é simples. Mas não é básica porque é simples. É porque é a base. É a base do funcionamento da crase. Se você não souber e não dominar bem essa regra básica, você não vai conseguir usar a crase perfeitamente. Pode usar por intuição, na cagada, na sorte, mas não vai usar com sabedoria e consciência. O primeiro caso da regra é quando nós temos dois As, vogais, vou chamar de vogais A, duas vogais A. Daqui a pouco eu explico o que é cada uma dessas. E aí você repete a vogal A e acrescenta o sinal indicativo de crase. Então, A mais A igual a A com acento indicativo de crase. O segundo caso é quando você tem uma vogal A seguida de S, que indica o plural, e isso vai dar como resultado um A, um S e o acento indicativo de crase. Isso aqui é matemática, beleza? Isso aqui é visual. Agora vamos entender o que é cada elemento dessa equação. O primeiro A é sempre uma preposição. E essa preposição advém daquilo que eu falei, da regência, quando um elemento precisa do outro. Vou dar um exemplo. Exemplo. Ele é fiel a seus princípios. Ele é fiel a seus princípios. Quem é fiel a alguma coisa. Perfeito. Bruninho, por que não tem crase aqui então? Porque não tem um segundo A. E por isso a regra é básica.
que é a base. Se não cumpre todos os elementos da equação, não tem como existir a crase. Mas existe o primeiro A. Existe. Então, esse primeiro A será mantido. Que no caso, aqui é uma preposição. A partir de agora, então, eu chamarei esse de primeiro A e esse outro de segundo A. Beleza? Então, temos o primeiro A. Se eu fosse criar uma equação com base nisso, seria o quê? A mais nada igual a A. Mantém. Beleza? A mais nada igual a A. Eu tenho um elemento A, então ele permanece. Por isso que a regra é básica, meus amores. Agora, se eu acrescentasse aqui adiante uma palavra feminina, aí eu teria a possibilidade do segundo A, então teria A mais A. Mas não é o caso. Até porque aqui, ó, é uma palavra masculina. Princípios é uma palavra masculina. Então, só por isso já evitaria, já proibiria de acontecer a crase. Só por ser masculino. Mas eu nem estou ainda falando sobre isso, beleza? Eu estou só analisando a regra básica. E a regra básica é A mais A. O segundo A pode ser três coisas: artigo, e é um artigo definido, um pronome e uma exceção, que é um pronome também, aquele, aquela, aquilo. Isso aqui é exceção, porque ele não é um A isolado, concorda? Não é um A isolado. O A está contido na palavra aquele, está contido na palavra aquela, está contido na palavra aquilo. Mas não se engane, tu não pode fazer isso com algum, alguma, alguém. É só com aquele, aquele e aquilo, beleza? E aí, neste caso, a crase, ou sinal indicativo de crase, vai ser inserido na própria palavra aquele, aquela e aquilo. Então, você não vai fazer a mais aquilo. Não. É aquilo com acento indicativo de crase. Preste atenção que eu falei aqui sobre o artigo ser definido. Então, isso por si só já excluiria qualquer pronome que não seja, qualquer artigo que não seja definido. Concorda? Beleza. Mas o mais importante aqui dessa regra é que só é possível usar pronome a ou artigo a se for feminino. Concorda? Então, é artigo definido feminino e pronome feminino. Mas não se engane. Não se engane. Não é porque tem palavra feminina que você já vai colocar a crase. Não. Eu estou dizendo que a palavra feminina indica que é possível haver o quê? Haver a segunda vogal A. O segundo A. Neste caso, preste atenção, muito cuidado, porque a tendência do aluno é A mais palavra feminina, crase. Não, não é assim que funciona. Porque você pode errar com o pronome esta, por exemplo, porque esta é feminino. Então, se você for nessa onda, por ser feminino, teria crase. Mas do lado de esta, não tem como haver crase. É A mais A. E esse segundo A deriva de uma palavra feminina. Então, é muito importante encontrar a palavra feminina, mas não é definitivo para colocar a crase ou não. Certo? Vamos fazer um teste. Depois de entendida essa regra, vamos fazer o teste. Exemplo A. Ele é fiel a esta, sei lá, situação. Exemplo ridículo, mas vamos cuidar mais da sintaxe, beleza? Quem é fiel a. Ok, primeiro a achamos, que é uma preposição. Não é isso? Beleza. Preposição. Depois de encontrar o primeiro a, eu olho para frente e encontro aqui uma palavra feminina.
Vou colocar a crase imediatamente? Não, falei isso para vocês. Não foi? Falei isso para vocês. Não é ainda o momento só porque tem uma palavra feminina. Eu tenho que ver se essa palavra feminina exige outro A, que seria o segundo A. E eu descubro que não, porque já tem esta do lado. Esta impede que exista o segundo A. Então, nesse caso, não há como você colocar a crase em ele é fiel a esta situação, porque existe esse elemento no lugar do segundo A. Beleza? Aí coloca na equação para tu ver. Olha a equação, tá? Olha a matemática. A mais esta igual a esta. Básico. Entendeu? Se tivesse aqui, presta atenção, tá? Vamos fazer uma derivação. Se tivesse uma situação, ridícula a frase, tá? Mas só para a sintaxe. A preposição é o primeiro A, lembra? O primeiro A é sempre a preposição, que é a regência, um elemento precisando de outro. E uma impede que exista o segundo A, concorda? Não vai existir o segundo A, porque já tem um artigo indefinido. Por mais que seja feminino, tá vendo? De novo, ó, mantive, feminino, feminino. Beleza. Mas isso aqui impede que exista a crase, porque não tem como você fazer A mais A. Qual vai ser a equação aqui? A mais uma igual a quê? A uma. Então mantém tudo normal, do jeito que está. Muita atenção nesse teste, nesse momento, certo? Outro testezinho com base nessa regra básica. B. Vamos lá. Teste B. As consultas a jato, vamos supor que a gente estivesse debatendo um tema sobre desumanização da medicina. O fato de que médicos atendem a pessoa muito rápido. A consulta demora 2, 3 minutos. Então a gente vai chamar essa consulta de consulta a jato. Então as consultas a jato desumanizam a medicina. Vamos lá. Essa sequência a jato recebe ou não recebe crase? Ah, esse A é preposição, Bruninho. Então tem crase. Não, eu já falei. É uma equação. É A mais A. É A mais A que vem de uma palavra feminina. Só por isso, tu já poderia cortar a possibilidade aqui de crase. Por quê? Jato é uma palavra masculina. Então, impede qualquer tipo de intenção de colocar a crase. Fechou? Não é palavra feminina. Não é palavra feminina. Ok. Terceiro teste. Tudo com base na regra básica, viu? Tudo com base na regra básica. Nada de macete. Até agora eu não usei um macete. Nada. Apenas a regra básica. A partir disso, é possível entender que o Brasil, não sei o que lá. A partir disso, eu pergunto a vocês, tem como colocar crase nesse A? Tem, Bruninho, é preposição, pô. Já falei. Não é só a preposição, tem que ser a preposição mais artigo ou pronome. Feminino. Aí eu pergunto para você, olha para frente. Partir é substantivo? Não. Não é substantivo. É verbo.
E verbo tem feminino ou masculino? Não. Não tem feminino, nem tem masculino. Não é palavra feminina. Se não é palavra feminina, não possibilita o uso da crase. Nesse teste aqui, eu coloquei 3 situações que vocês mais erram. Quando digo vocês, alunos e candidatos do Enem, tá? 3 que seriam resolvidas só com a regra básica, com a base. Se não entender a equação, não resolve a crase. Na sorte, até vai, mas para a vida, não. E vocês entenderam agora. Vamos para o quarto teste com base apenas na equação. De novo, há 2 situações, não é isso? A primeira, A mais A igual a com crase. E a segunda, A mais As, aqui com o plural, em que você repete o plural para manter a concordância. Beleza? Então vamos. Letra D. Vou colocar aqui, tá? Bagunçado mesmo. Letra D. É, o cidadão se submete a situações que mutilam seus direitos. Vamos lá. Esse A, com ou sem crase? Vamos ter que achar a equação, não é isso? Então, primeiro, vou achar o primeiro A. Quem se submete a. Achei o primeiro A. Beleza. Preposição. Olho para frente. Olhei para frente. Encontrei situações. Situações é uma palavra feminina que está no plural. Não é isso? Eu não tenho plural aqui. Tenho? Olhe de novo. Existe plural aqui? Não. Aqui está no plural. Mas aqui não. Vamos ver se bate com a equação. A mais as igual a as com crase. Tem S no nosso exemplo? Não, não tem. Tá vendo? Ó, não tem. Então, neste caso, não tem o segundo elemento. O que vai ficar então? Apenas o A, que é o primeiro que você encontrou. Simples, concorda? O tempo todo, a crase para você era só essa regrinha A mais A que você deixou passar. O tempo todo. 4 exemplos de 4 erros muito frequentes, muito comuns, e tudo resolvido apenas com a regra lógica de A mais A ou A mais As. Apenas. Não ensinei nenhum macete, nenhuma substituição, nenhum truque. Não. Só a teoria e a base. A regra base. Mas, Bruninho, eu poderia ter colocado o S? Claro que sim. E aí você colocaria o S e o que mais? Agora eu colocaria a crase. Porque aí teria A mais o quê? As. Agora você acrescentaria o S e acrescentando o S, você acrescenta a crase. Você está me falando, Bruninho, então que há essas 2 opções. Em casos de feminino no plural. Exatamente. Aí agora vale a pena um macete. Aí vale a pena a gente decorar um macete. Agora que você entendeu a lógica, agora que você entendeu a teoria. Se, não, faz assim, ó, com S, com crase.
sem S, sem crase. Isso para casos de feminino no plural. Macete. Com S, com crase, sem S, sem crase. Então, com, sem. Que foi exatamente o que aconteceu aqui. Se você tira o S, tira a crase. Se você coloca o S, coloca a crase. Simples assim, meus amores.